Nós estamos aqui na casa do Lídio Pereira. Lídio Pereira, para aqueles que não lembram, né, e para aqueles que lembram, é o nosso chamado Lidinho. Lidinho é conhecido como o nosso pequeno Lídio e grande homem. Grande homem na história, que marcou história na Assembleia de Deus de Criciúma e no estado de Santa Catarina e também no Brasil, como missionário também em Minas Gerais. O Lídio está com 79 anos de idade, está aqui à minha esquerda, e quem o conheceu vê que ele não mudou nada, continua jovem, continua dinâmico nos seus 79 anos. Está aqui comigo hoje o Rui Rodrigues, que eu encontrei, que veio de Itajaí, e nós resolvemos fazer essa matéria para que sirva de acervo histórico, para que isso fique para a memória, para que a gente possa passar para aqueles que não conheceram, para relembrar, e para aqueles que não conhecem a história, conhecê-la. Então o Lídio começou cedo o seu trabalho na igreja e vai nos contar um pouco da sua história e da sua experiência. Ele foi o primeiro líder da mocidade nos anos 70, mais propriamente nos anos de 1972, 73, quando o pastor Nilton dos Santos era o pastor presidente aqui na Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. Mas eu vou perguntar ao Lídio, cumprimentando os nossos internautas, eu gostaria de saber em que ano você aceitou Jesus e houve a sua conversão. Eu aceitei Jesus no ano 60, no mês de setembro. Setembro, eu não me lembro a data, mas sei que foi de setembro a novembro, quando aceitei Jesus. Nos anos 60. 60. Na época da Jovem Guarda, da explosão dos jovens da Jovem Guarda, dos Beatles, Rolling Stones, naquela época áurea em que o mundo se abria para... A ditadura também, né? E tem um período ditatorial, um período diferente. Até tem um livro que diz Bem-aventurados que nasceram em 1958. Achei interessante esse livro porque marcava esse período histórico entre o período que o jovem buscava a liberdade, né, o período do paz e amor, né, todo aquele período da bitomania, e do outro lado, o lado da fé. E aí estavam aqueles que buscavam também, através da palavra, se aproximar de Deus, e você, nesse caso, né, teve um encontro com Jesus em 1960. E como é que foi, Lídio, esse período? Qual foi o teu primeiro pastor? E dali para frente, como é que foi a tua trajetória na Assembleia de Deus como membro? Depois você se torna líder, mas como membro dos anos 60 até 1970. Ali, quando eu me converti, era simples, não tinha muito movimento, né? Mas a gente seguia Jesus direitinho. E trabalhava, minha mãe também se converteu naquela época. E os meus parentes estavam aqui em Criciúma, que nós morávamos em Paulo Lopes. Então aí nós viemos para cá. E a família Ramos, que era do Francisco Ramos, né, pai de Sebastião Ramos, e aí por aí. Então ele nos ganhou para Jesus. Abrindo um parênteses, Lídio, você falou em Sebastião Ramos. Sebastião Ramos chegou a frequentar a Assembleia de Deus? Foi dos primeiros crentes. Eu estava pensando outro dia, porque o meu falecido pai, que era muito amigo do Sebastião Ramos, que ainda é vivo, e eu falei por telefone com ele há pouco tempo, mas meu pai falava nesse período em que ele frequentava a igreja. Depois aí se afastou por N motivos, mas o pai dele então é que te trouxe para a igreja. Foi. O pai dele é que me... E como é que era a igreja, Lídio, naquele período, nos anos 60? Ela era mais conservadora? Como é que eram os costumes? Como é que tu traduzia aquele momento para a história? Naquele tempo era mais conservadora, né? Mais cuidado, pessoal mais de oração, mais consagração, jejum. Né? Então, era formada Era uma igreja maravilhosa, muito batida com o Espírito Santo e assim por diante.
Lídio, hoje se fala muito, está aqui, né, o Rui, que também é professor, é historiador e também acadêmico, como também sou pedagogo, e a gente pensa alguma coisa, Rui, e evidente que você está atrás da câmera, não vai, pode ser visto, mas pode ser ouvido. Hoje se fala muito, né, em homofobia, se fala muito em liberdade de expressão, de que, né, o negro se sente ofendido por isso e por aquilo, os homossexuais se sentem ofendidos, né, e estão aí lutando pela sua liberdade e tal. E eu penso que naquele tempo ser crente era pior do que hoje, do que ser um homossexual ou negro nesse país. E ninguém levanta essa bandeira, né, Lídio? Como é que você vê isso? Naquele tempo era muito explorado isso aí. Ser crente era sinônimo de uma coisa ruim para muita gente, né? Era o pessoal da Igreja Católica, o povo ali, eles eram muito contra, muito sofredor. Né? A Assembleia de Deus, aí, os crentes, os primeiros crentes aqui foram muito apedrejados. Você acompanhou algum incidente desse? Não, esse não. Só ouviu falar? Apesar que um dia eu assisti umas pedradas num culto, mas também não, já estava mais calmo, né? Mas os primeiros crentes aqui passaram muito trabalho. Eu convivi com uma situação, eu também nasci no Evangelho, nasci em 58, e evidente que nos anos 67, 68, né, foi o período em que a gente começou a frequentar a escola. Eu lembro que nos denominávamos como evangelistas, né? Essa era a denominação. Evangelistas. Eu lembro que ser crente era sinônimo de alguém que estava em estado de exclusão da sociedade. Porque o crente não participava de baile, não fumava, não bebia. Ele era um excluído de alguma forma da sociedade dessa forma. E eu lembro que na escola também eu sentia isso na pele. Ser filho de crente, como eu fui, filho de crente, nasci no Evangelho, nasci em berço evangélico, eu fui muito discriminado por isso. Graças a Deus que superamos isso, talvez pela capacidade de superação, né, como bom aluno, estudando e superando, né, as dificuldades. Mas eu lembro que tinha uma professora de primeiro ano, Rui, que eu lembro que ela mandava bater em mim porque eu era crente. Evidente que se fosse hoje, isso daria cadeia. E se fosse hoje com um homossexual, Deus o livre, isso ficaria manchete no mundo inteiro. Direitos humanos estaria, né, de imediato aqui. E naquele tempo eu apanhei porque era filho de crente. Mas, no entanto, também não fizemos nenhuma passeata, não fomos a nenhuma praça para fazer protestos, né? Eu acho que o tempo se encarregou disso. E é evidente que nos espelhamos na palavra de Deus de que no mundo tereis aflição e sereis odiados pelo mundo. E claro que foi mais fácil entender assim. E hoje, pelo meu entendimento, e que se percebe, ser crente hoje é moderno. Ser crente hoje é sinônimo de sucesso. Ser crente hoje é status social. É uma coisa interessante. Você me levantou um assunto que me chamou a atenção. Eu estou fazendo esse adendo para a contribuição. E naquele tempo você sentia algum tipo de perseguição, Lídio, como crente? Tinha, só sofria dos meus parentes, aqueles que não eram crentes, né? A gente sofria alguma coisa. E como nós fomos lá em Paulo Lopes, a minha mãe falou de Jesus, que ela já era crente, né? Uhum. E ela foi lá e falou de Jesus, lá em Paulo Lopes, pro meu tio. Ela era irmã do meu pai e ele era irmão da minha mãe. Uhum. E eles falaram e ela falou de Jesus e eles disseram: se essa igreja vir para aqui, nós vamos aceitar Jesus. E justamente, aí eu escrevi uma carta, falei com o irmão Manuelzinho, Uhum. e fiz uma carta para ele, e ele foi em Paulo Lopes. Chegando lá... Olha para lá, gente, bacana. Chegando lá, ele perguntou pelo meu tio, né? Sim. Que ele não conhecia. Uhum. Então, o pessoal já meio descrente, já levaram para um outro tio que ele era contra.
E ele chegou lá, ele quis até bater nele, mas ele voltou. Outra vez viajou uma distância de uns 8 quilômetros, mais ou menos, para ir lá na casa dele. Aí voltou, então aí um parente da minha mãe, e então aí, não é esse aí. Aí ele falou, o Bieli mora nos Freitas. Aí ele foi lá e achou a casa, a família toda aceitou a Jesus. E aí a família, aí quando foi no fim de 15 dias, ele voltou lá outra vez. E outras famílias aceitaram Jesus. Hoje está uma congregação grande lá em Paulo Lopes, já é campo, e está com 1000 membros. Ah, sim. Uma congregação grande e hoje é campo. Ô Lídio, e depois, em 1972, 73, quando o pastor Newton foi presidente, você se tornou o primeiro líder da mocidade. Até então não tinha juventude, tinha juventude, mas não tinha organização ainda. A Meuage que não existia. Não existia. A Meuage foi nós que fizemos. Vocês criaram? Nós que criamos. A logomarca, tudo, o nome. O nome, tudo. Isso foi em 72, 73 por aí. Então nós estávamos relembrando aqui, antes do intervalo, né, de que o Floriano Peste fora um dos pregadores. Foi o primeiro pregador do primeiro Congresso de Jovens. Eu ainda era bem jovem, mas lembro bem, né, foram um momento marcante para nós, quando estávamos começando o trabalho da obra de Deus. 73 foi quando eu batizei, exatamente era o auge, ali, quando a gente estava começando e se envolvendo no trabalho da mocidade. Ô Lídio, e como líder de mocidade, o trabalho de evangelismo, como era feito? Nós fazíamos evangelismo em campanhas, né? Fazia evangelismo pessoal, fazia um bairro, marcava um bairro da cidade também, um lugar, né? E nós fazíamos evangelismo. Depois fizemos evangelismo total. Daí pegamos na cidade lá na divisa com Siderópolis e viemos descendo, passando por Cidade Mineira, operando a velha ali, o centro de Criciúma, que às vezes nós chegávamos num prédio não tinha em certo lugar. Tinha prédio que não aceitava nós entrar. Mas tinha outro que aceitava naquele tempo, como a Içara ainda pertencia a Criciúma, Içara, Uruçanga e todos os municípios vizinhos, né, hoje da REC, da região carbonífera, eu lembro também que nós participávamos dessas, eu era jovem, já participava dos trabalhos de evangelismo que nós fazíamos, inclusive na Içara. Nós íamos para lá, a missionária Roseli, que na época estava conosco, já um pouco depois, né, que nós íamos de ônibus para lá e levávamos aparelho de som, íamos para a igreja, fazíamos evangelismo primeiro na igreja, na praça, e depois convidava o pessoal para a igreja e ali fazia um trabalho de avivamento e de evangelismo. Isso realmente marcou época e tivemos grandes resultados. Hoje a igreja de Sara é uma igreja que já completou os seus 35 anos de emancipação, estive há pouco tempo ali, e o tempo passa, e é evidente que nós tivemos, Lídia, nossa contribuição para que também esses trabalhos existissem, né, ao nosso redor. E, Lídio, e com relação ainda à história da Assembleia de Deus de Criciúma, você lembra de um fato que marcou a sua vida na Igreja Assembleia de Deus? Um fato assim, uma cura, um milagre, algo que você visse que pudesse dizer assim, não, eu tenho saudade desse momento na Assembleia de Deus? Naquele tempo nós orávamos muito, fazíamos vigília, havia curas, né, um ou outro, outras pessoas, e muitas pessoas foram curadas, receberam curas também. Eram assim, pontos que ficou marcado na nossa vida. Os jovens daquela época já tinham, né, de certa forma também, participavam, tinham algumas atividades também na igreja, participavam do evangelismo, eram muito presentes, né? E os cultos, como eram realizados no domingo à tarde, e normalmente próximo das 3 até
até às 18 horas, muitas vezes os cultos das 3 emendavam com o culto das 19 horas. Nós tivemos várias experiências, né? Está aqui o Rui, que também participou, de nós começarmos o culto e a igreja, os jovens serem renovados com o Espírito Santo e subirem a escadaria. Lembra como se fosse hoje, os jovens descendo, subindo a escadaria, glorificando a Deus, e o pastor Nilton, que era presidente da igreja na época, dizendo assim: olha, vocês que são mais velhos, tem que se espelhar nos jovens, olha que bênção, né? E aqueles jovens se alegrando, e é o que incendiava, na verdade, a igreja, naquele momento, dava muito impulso para que a igreja continuasse fazendo a obra de Deus. Então isso marcou muito, foi um momento áureo. Depois, outros líderes que vieram descentralizaram por setores. Aí nós perdemos um pouco o hábito de frequentar nos domingos ali, porque cada setor, cada congregação ficou no compromisso de realizar trabalhos nas suas congregações. E isso, evidentemente, dificultou por um aspecto. Aí não desintegrou um pouco, porque os jovens não se uniam, não estavam mais frequentando no mesmo local nos domingos, e é evidente que dividiu um pouco as ações da MEUAD, subdividindo. Mas o trabalho continua, cresceu. Hoje nós estamos com números significativos de jovens na Assembleia de Deus de Criciúma e no estado de Santa Catarina, é evidente também. Mas nós tivemos os momentos auges que marcaram a história. E o Lídio faz parte dessa história. Repetindo, com 79 anos de idade, com saúde, com vontade ainda de viver bastante e fazer alguma coisa para Deus, né? E nós queremos parabenizar o Lídio pela sua vida e agradecer a Deus pela sua vida também, pela contribuição que você deu à história da Assembleia de Deus de Criciúma, principalmente na criação da MEUAD, juntamente com outros líderes que nós haveremos de entrevistar também e colocar nesse acervo histórico para que nós tenhamos isto em memória. E eu queria perguntar, antes de encerrar, depois do pastor Borba, que você conheceu e foi quando você aceitou Jesus, quais os pastores que vieram depois, você lembra? Veio o pastor Montanha, o pastor Borba. Depois do pastor Montanha veio o pastor Hilário. Depois tem o pastor José Alves, né? Aí depois veio o pastor José Alves. Depois veio o Nilton, né? Depois veio o Nilton. O pastor Nilton dos Santos. E aí, depois veio o pastor Zé Vieira, foi quando eu fui líder de uma cidade naquela época, o Rui também, acho que foi naquele período. Oi, pastor Valdomiro. Depois o pastor Valdomiro, depois do pastor Valdomiro, o pastor Oswaldo Lemos dos Santos, falecido de saudosa memória também. E agora o antepenúltimo, que é o pastor Celino Vitor de Mello, e o pastor Seno, atualmente, que é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina. Então, o meu abraço a você, Lídio, agradecendo por esse momento especial que você nos proporciona, essa oportunidade. Há muito desejei estar aqui com você, conversando, te revendo, depois de mais de 10 anos, eu acho que a gente não falava, fazia muito tempo que eu não falava com o Lídio, porque só 6 anos eu fiquei em Florianópolis, morando lá na capital, juntamente, e trabalhando lá com o pastor Juvenil, e agora retornando um pouco aqui, um pouco em Brasília, mas não poderia deixar de estar aqui com você nesse dia, para fazer esse registro, e com o encontro que eu tive hoje com o Rui que está aqui registrando, ele mesmo se filmando aí. Isso aí, gente. Ele aí se filmando e registrando esse momento, quando resolvemos vir aqui fazer a visita política. Gostaria que você deixasse as últimas palavras, fizesse as últimas considerações, e antecipadamente nós agradecemos. Eu agradeço por essa oportunidade e me sinto, vocês nem sabem a satisfação que eu senti. E estou muito contente por receber vocês dois aqui. Obrigado, Lídio. E Deus que abençoe
E continue e volte outras vezes, não fique só por esta. Queremos voltar para fazer a segunda entrevista, quem sabe Os 80. Na verdade, Lídia, nós queremos já convidar aqui, ó, nós queremos deixar aqui, registrado aqui, na telinha aí. Nós estamos aí preparando já, você aí jovem, não interessa de que ano. É evidente que, como a Meuad começou a existir nos anos 70, em termos de Meuad, podemos falar a partir dos anos 70. Mas mesmo você que não tenha participado da Meuad como instituição, mas fora jovem na igreja, né, que trabalhou, se envolveu, nós vamos estar realizando, estamos preparando aí para fazermos um grande encontro, Lídio, com os amigos da Meuad. E aí fazemos talvez um almoço, um encontro onde a gente vai mostrar as fotos, reviver alguns momentos, e é evidente que nós vamos contar com a tua presença e você não vai fugir não, porque eu sei que é difícil tirar de casa, mas nós vamos vir aqui e te arrancar de casa para te... Não, mas eu vou. Vai, né, Lídio? Vai, nós vamos estar juntos para relembrar com vários amigos do estado de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, que quiserem vir, porque esse material também vai para o exterior, né, para os nossos internautas no mundo inteiro, que queiram estar conosco. Muito obrigado, Lídio, Deus abençoe a tua vida, continue abençoando o teu trabalho, né, esse ministério que Deus te deu de estar firme, orando por todos, mesmo que não esteja na atividade, mas, como diz a Bíblia, que quem não pode ir, envia e ora. E você está ainda intercedendo por aqueles que fazem a obra de Deus. Obrigado por tudo. E Deus continue abençoando a tua vida, dando saúde, para que muitos e muitos anos tu esteja entre nós, nos dando ainda esse exemplo de vida. Eu que agradeço essa oportunidade. É uma satisfação ter vocês dois aqui. Que bom, obrigado. Já fazia tempo que eu não via vocês. Nem eu e nem o Rui, né? Nem tu e nem o Rui. O Rui foi uma surpresa muito grande para mim, que já faz anos. Que foi um líder da mocidade também. Foi. Nós vamos falar isso, foi líder da mocidade. Que ano, Rui? Não sei, Ele não não lembro, lembra, mas agora não era lembro. nos anos 80 daí já. Já nos anos 80. Mas também foi líder da mocidade, também participou ativamente, foi secretário da convenção, teve atividade, o Rui é aluno de Pindamonhangaba, veio de lá muito jovem, né, e sempre cooperou e atuou na obra de Deus aqui em Criciúma, hoje morando em Balneário Camboriú, acho que deve fazer mais de 20 anos, Rui? 25. 25 anos fora de Criciúma, e hoje aqui conosco, por coincidência, na casa do Lídio, relembrando, recordando os grandes momentos. Obrigado.